Bem, obrigado, irmão André. Deus abençoe sua vida, seu ministério, seus dons, né? O André, ele pode fazer milhões de coisas aí dentro da igreja, né? Hoje estava até brincando com ele que ele é um garoto que não consegue ficar parado, está sempre se mexendo, fazendo alguma coisa, né? E ver o André dirigindo o culto é muito bom, né? Ele traz uma pegada diferente, porque isso tem tudo a ver com o ministério dele, né? Cada um é chamado para algo específico, né? Não que ele não possa fazer algo, outras coisas diferentes, mas eu tenho certeza que não faria tão bem como ele faz, né? Com certeza não. Bem, abra sua Bíblia, irmãos, ou acesse aí o seu smartphone, o seu celular, tá bom? O texto da palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 21. Êxodo 21. Antes, deixa aberto aí, tá bom? Depois eu vou passar o versículo para você. Nós vamos entender um pouquinho, fazer aqui uma breve introdução para você, da reflexão que o Papai do Céu tem para os nossos corações, para as nossas vidas, no dia de hoje. Estamos aí numa jornada, já estamos na segunda semana, diante da nossa escola bíblica dominical, quando o Senhor ele está dando oportunidades belíssimas para os adultos dessa igreja, para os nossos convidados também, que frequentam a escola bíblica dominical, os nossos jovens, da mesma forma os nossos adolescentes, juniores, as crianças, têm sido trabalhadas na parte educacional dessa igreja, onde nós procuramos utilizar da Bíblia, né, como a nossa plataforma principal em toda a área educacional da nossa igreja. E o Senhor nos deu a oportunidade de estudarmos aí em 3 meses o livro de Isaías, dividido em 13 lições. E já queremos convidar você que não frequenta a escola bíblica dominical, que você esteja aqui na escola bíblica dominical. E durante esses 3 meses, o Senhor ele não vai trazer apenas um conhecimento ou informações do que aconteceu a um povo que nós chamamos aqui de povo de Israel, as pelejas, as lutas, as bênçãos que eles passaram. Nós não estamos aqui para ter somente isso como uma informação, ou seja, um conhecimento do assunto. Ou seja, quando alguém fala, você fala com toda a sabedoria a respeito do assunto. Mas o que está escrito nas Escrituras Sagradas, e de Gênesis a Apocalipse, tudo é bem proveitoso. Porque as Escrituras Sagradas, elas foram transmitidas por Deus a homens, inspiradas, né, soprada para dentro de homens, algumas mulheres, que tiveram a graça e a oportunidade de trazer o desejo de Deus, a vontade de Deus, algumas repreensões, exortações. É um grande manual que nós temos, as Escrituras Sagradas, é a Bíblia. Ela é vista por nós evangélicos como um fundamento, como a nossa regra de fé e de prática. O texto de Êxodo, capítulo 21, ou até mesmo os capítulos anteriores, que são assuntos que vocês conhecem, principalmente o capítulo 20, que vai falar sobre os 10 mandamentos. E diante dos 10 mandamentos, nós vamos ver ali a vontade de Deus em relação ao seu povo, o que Deus deseja de mim, de você, da igreja, dos seres humanos, a respeito da sua pessoa, Deus, e também o que Ele deseja dos meus relacionamentos com o próximo, com as pessoas que estão ao nosso lado. Ele vai trazer aqui como, por exemplo, você não pode adorar um outro Deus que não seja Deus, o Criador dos céus e da terra. Você não pode adorar nenhum outro Deus. Ele traz também
outras questões como o homem não pode matar, o homem não pode adulterar, o homem não pode furtar, o homem não pode trazer falsos testemunhos. Ele diz que o homem não pode cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, aquilo que é dele, daquela pessoa, eu não posso cobiçar isso. Quando eu faço, isso é errado. E ele traz isso como lei, traz isso como mandamento. Só que Deus, ele não tinha uma preocupação, e não tem somente uma preocupação, irmãos, em relação às leis ou os mandamentos espirituais. Aquilo que nós acreditamos e tratamos e precisamos tratar como homens e mulheres de Deus, que fomos chamados por Ele. Deus também, ele tem preocupação sobre as leis, até mesmo as leis civis, as leis que nós conhecemos, há uma preocupação de Deus a respeito disso. E Deus também trata desse assunto também, principalmente aí, um pedaço do capítulo 20 de Êxodo e do capítulo 21. Deus, ele vai falar sobre os altares. Ainda no capítulo 20, ele vai trazer condições aqui, como ele diz, o Senhor, ele fala a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vide que dos céus eu vos falei. E ele traz aí alguns mandamentos sobre como devemos se comportar através dos altares, os sacrifícios. Um altar da terra me fará, e sobre ele sacrificará o teu holocausto, as tuas ofertas pacíficas. Ele vai trazendo isso para a gente. Ele vai falar também acerca dos servos, como devemos tratar uns aos outros. Ele traz isso como lei, ele traz isso como ensinamento, como devemos tratar as pessoas, como devemos tratar os filhos, os pais, os servos, os escravos, como isso deve ser feito. Ele também vai falar, ele traz lei a respeito da violência. Ele vai falar sobre a violência. Ele diz, quem feriu o outro de modo que esse morra, também será morto. Isso era uma lei naquela época lá. É lógico que ninguém vai sair matando ninguém hoje. Mas era uma lei que ele trazia ali, não somente os 10 mandamentos, mas composto dentro dos mandamentos. Ou seja, não matarás. Mas aqui ele diz, se ferir o outro de um modo que esse morra, também será morto. Ou seja, essa pessoa será punida por tirar a vida de alguém. E será punida de que forma? Ela perderá a sua vida. Dando continuidade ainda, o capítulo 22, ele vai falar sobre leis também acerca das propriedades. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o abater ou vender, por outro boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Ou seja, se você fizer isso, você vai ter que pagar dessa forma. Ele traz isso também como leis. Havia também uma preocupação sobre as leis civis e as leis religiosas. Como deveria ser tratado, como deveria ser trabalhado. Se alguém seduzir, ou se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada, e se deitar com essa menina ou com essa mulher, com ela, pagará o seu dote e tomará ela por mulher. Ou seja, essa menina perdia a sua virgindade, né? Então agora esse cara tinha que se responsabilizar por ela. Isso era uma lei civil e também religiosa. Ele vai falar também sobre os deveres dos juízes. E ali ele traz várias coisas. E pensando nisso, eu quero trazer para você nessa noite, dentro do capítulo 21, apenas um verso, que nós vamos usar como pretexto para voltar lá no livro de Isaías. Tá bom? Então, o versículo é o verso 10. Peço que coloque aqui, você acompanhe aí na sua Bíblia, que diz o seguinte: se alguém der ao seu próximo, ou seja, é o 21, tá? Não 22. Eu falei 22, perdão. 21, 10. Diz, se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital.
Esse foi um dos versículos não. Nós se deparamos com um texto lá de Isaías, que você pode abrir a sua Bíblia lá agora lá. Isaías capítulo 4, a partir do verso 1, quando o texto nos diz o seguinte, nos fala sobre mulheres. E essas mulheres que são apresentadas aqui, são mulheres que vão estar vivendo um momento muito ruim, muito difícil. Por quê? O povo de Israel estava sendo exortado a voltar para o caminho de Deus. Quem era Israel, irmãos, antes de abandonar Deus? Quem era você antes de abandonar Deus? Em que condição fica uma pessoa quando ela abandona Deus? Isso é muito preocupante. Israel era uma nação rica e poderosa. Israel era, podemos dizer que era um depósito das bênçãos de Deus sobre Israel. Não somente bênçãos espirituais, bênçãos materiais também. E muitos são aqueles que, em algum momento da sua vida, começam a perder, e eu vou trazer para as bênçãos materiais, ou até mesmo as bênçãos espirituais, porque desobedecem a Deus. Porque não andam na direção de Deus. E não andar na direção de Deus, quero dizer para você que não anda segundo a vontade do Senhor. Quando eu abro a minha Bíblia aqui, em Isaías, capítulo 1, e vejo o verso 18, encontro aqui, irmãos, nesse texto, um belíssimo convite da graça de Deus. 20. O Senhor fala assim, 20, diz o Senhor. Ele fala assim, ainda que os seus pecados, Altair, sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda, Altair, que o seu pecado seja vermelho como o carmesim, ele se tornará como a lã. Altair, se quiseste me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas se você recusar, Altair, de fortes rebeldes serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Deus, irmãos, antes de nos exortar de um caminho errado, Ele nos exorta porque Ele tem um carinho especial pela gente, nos chama a atenção. Mas o não cumprimento disso gera consequências em nossas vidas. O Senhor chamou Israel, um povo seleto, nação eleita, para fazer a diferença. Levou aquela nação exatamente para motivar a outros a receber as bênçãos, entender quem era Deus. Quando você vai ainda em Isaías capítulo 2, no primeiro verso, nós vamos encontrar aqui uma visão que veio ao profeta Isaías. Ele diz que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, ele será estabelecido no cimo, ou seja, nos lugares mais altos, é o que ele nos diz, nos montes. Ele levará sobre eles horteiros e para ele afluirá todos os povos, ou seja, todos os povos vão exatamente para aquele lugar. Ele diz ainda no verso 3 que muitas nações irão para aquele lugar. E eles se alegrarão, eles vão falar assim, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó. É como se nós, igreja de Cristo Jesus, as pessoas, os nossos convidados, elas ouvissem a respeito da glória de Deus nesse lugar, e elas comentassem uns com os outros, vamos lá para a casa do Senhor,
Vamos lá enxergar, vamos presenciar, vamos ver a glória do Senhor. Mas tudo isso pode deixar de existir. A glória do Senhor pode não ser mais vista nesse lugar. Porque isso depende muito, não do próprio Deus, porque Ele sempre tem o desejo de se manifestar. Mas Deus deixa de estar no nosso meio, pela desobediência, pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Hoje nós temos, às vezes, bens, seja ele qual for, mas amanhã poderemos não ter mais. Porque às vezes os nossos bens é fruto também da nossa obediência com Deus. Das bênçãos que o Senhor tem para mim e para a sua vida, que não são bênçãos somente espirituais. Também são bênçãos também materiais, irmãos. E quando perdemos isso, às vezes reclamamos. Reclamamos do emprego que perdemos. Perdemos algumas portas que são fechadas por Deus. E olha só, se Ele fechou, não tem ninguém que abra. Homem nenhum vai conseguir abrir. Isso tudo é gerado pela desobediência. Quem era Israel? Israel era exatamente toda essa bênção. Mas ela é abatida, irmãos, pelo orgulho dos homens. Uma nação que deveria ser bênção, a sua família que deveria ser bênção, às vezes não é. Porque não sabe aproveitar a parte melhor de tudo, que são as bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. Aqui nós estamos enxergando, irmãos, no capítulo 4, como diz o texto, 7 mulheres. 7 mulheres que naqueles dias lançarão mão de um homem só. O juízo foi estabelecido sobre Israel, irmãos. E ele falou o que ele ia fazer. Há um julgamento em Judá e em Jerusalém. Ele diz, no capítulo 3, porque o Senhor dos Exércitos vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento. Ele vai tirar de Jerusalém e de Judá o apoio. Ele vai tirar o pão, ele vai tirar o vinho. Ele vai tirar as vestes. E ele vai tirar os homens também, porque eles vão morrer na peleja. Ele vai tirar, e quem vai tirar não é homem não, quem vai tirar é Deus. Então o que nós temos hoje, irmãos, por consequência de obediência da graça de Deus, ele pode ser tirado pelo Senhor. E vamos lamentar amargamente, porque isso está sendo tirado. Porque nós erramos, porque pecamos. Nós, irmãos, não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque nós somos pecadores. É por isso. Porque nós somos pecadores. Porque nós somos falhos, irmãos. E o pior de tudo é que Deus ainda diz o seguinte: eu vou tirar os anciões, eu vou tirar os líderes, eu vou tirar os guerreiros, eu vou tirar os profetas. E sabe o que eu vou enviar para vocês? Meninos. Meninos para governar vocês. Imagine, irmãos. Imagine você ser governado por crianças. Imagine sem sabedoria alguma. Ele nos fala exatamente sobre isso aqui. Então o que nós podemos encontrar aqui, irmãos? Uma Israel de Deus, com uma vida espiritual podre, totalmente destruída. Talvez tinham muitas coisas, mas uma vida totalmente destruída. Mulheres que lançarão mão de um só homem. E aí voltando no texto lá de Êxodo, que você leu, que nós lemos, 21, verso 10, isso fazia parte da lei. Um homem, ele tinha uma mulher, mas se ele tivesse 2 ou 3 mulheres, elas teriam o mesmo direito. Ia comer a mesma coisa, ia ter a quantidade de vestido, ou seja, uma não poderia ter uma e a outra teria 10, 3 ou 4, 5, não. Isso fazia parte da lei. Tinha que ser desse jeito. E agora, essas mulheres lá em Isaías, capítulo 4, elas estão lançando mão disso. Elas estão falando assim, ó, elas lançarão mão de um homem
dizendo para esse homem: nós mesmos, nós vamos trazer sustento do nosso próprio pão. Nós vamos se autossustentar. Você não precisa ficar preocupado com o meu vestido, com a minha roupa. A única coisa que eu quero é que a minha vergonha deixe de existir. O que eu quero é apenas ser amada. E foi isso que o povo de Israel dispensou. O amor de um só homem, de Deus. Uma noiva que está traindo o seu noivo. Nós, irmãos, estamos traindo Deus com as nossas atitudes. Nós estamos traindo Deus com o nosso abandono do verdadeiro evangelho, do compromisso com Deus. Talvez a gente se encantou tanto com os bens materiais que vieram, com as coisas que nós recebemos, que esquecemos o mais importante. Ele diz: 7 mulheres lançarão mão de um só homem, dizendo: não precisamos comer do seu pão, e nós vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira a nossa vergonha. E tudo isso foi um resultado, irmãos, simplesmente da desobediência. O que são os 3 primeiros capítulos de Isaías que nós estamos estudando, irmãos? É o Senhor repreendendo Judá e Jerusalém. É Deus repreendendo Israel. Só que essa história, irmão, por isso que eu falei no início para você, não pode ser apenas conhecimento histórico para mim e para você. Por que Deus está trazendo isso para a gente na escola bíblica dominical? Por que Deus está revelando isso através dos púlpitos, através dos professores que têm ministrado em seu coração? Porque em algum momento, irmãos, ou em todo momento, nós precisamos ouvir isso. Talvez esses sejam os nossos erros, o meu, o seu erro. Estamos abandonando Deus, irmãos. E se continuarmos nessa direção, o Senhor vai tirar o trigo, o Senhor vai tirar o vinho, o Senhor vai tirar as vestes, o Senhor vai tirar os ornamentos. E como nós vamos ficar? Então é um alerta de Deus para mim e para você. Israel estava numa falência espiritual. Israel estava agora sofrendo, irmãos, calamidades profetizadas por Isaías, por intermédio do próprio Deus. O Senhor já tinha alertado. O Senhor tirou a chuva do campo. Não foi o homem que tirou, foi Deus que tirou. Deus tirou o resultado dos longos períodos de secas, permitiu a fome, a terra foi invadida por vários povos adversários, e às vezes não conseguimos entender porque perdemos isso, perdemos aquilo outro. O devorador vem, devora, destrói, quebra. E a gente se pergunta: mas como é que pode acontecer isso se eu sou um servo guardado pelo Senhor, protegido por Ele? Porque o próprio Deus, Ele abre mão disso. Ele abre mão. E eu confesso para você que não vai adiantar o profeta falar, não vai adiantar o pastor orar, não vai adiantar, irmão. Porque não depende mais do profeta naquela época. Depende agora de quem? De você. Depende de nós, irmãos. A tua terra está sendo invadida? A palavra de Deus nos diz que a alegria do povo se tornou em pranto. Pranto, irmãos. Eles eram pessoas alegres, agora se tornou um pranto. E esta profecia aqui, que é contida em Isaías 4, verso 1, além, irmãos, de ser cumprida sobre esse povo, que nós olhamos aqui e podemos ver que é um povo infiel, tem também implicação, irmãos, para a minha e a sua vida. Israel, um celeiro das bênçãos de Deus, um lugar onde as bênçãos de Deus deveriam estar, Deus está retirando desse povo.
Deus está retirando desse povo. O Senhor, Ele retira da sua potente mão, irmãos, algo que estava ali acrescentado, que estava assentado sobre o seu povo, fazendo desses últimos atuais as bênçãos recebidas. Mas sabe o que é muito importante de poder entender, irmãos? Que Deus, Ele até tirou de Israel o trigo, mas o Senhor, Ele revelou Jesus Cristo para a igreja, o verdadeiro pão da vida. E nós precisamos, irmãos, aproveitar disso em nossas vidas. A minha pergunta que eu lhe faço nesta noite é: como está a sua vida espiritual? Será que você não tem somente aproveitado das bênçãos materiais e não consegue desfrutar das bênçãos espirituais sobre a sua vida? Eu tenho uma interpretação que eu aprendi no ano de 1996. Acho que já comentei com vocês aqui, quando ali estava sendo ministrado pelo pastor Ciraldo, quando ele nos ensinou, alguns que aqui estão, acredito que tenham aprendido isso também, ele falou sobre uma vida simples, irmãos. Eu nunca mais esqueci isso. Uma vida simples, irmãos, é uma vida não corrida, é uma vida não complicada, onde você consegue se dispor de uma vida do qual você consegue entender, estender e desfrutar das obras de Deus sobre a sua vida. Às vezes estamos numa correria total, irmãos, tão inserido em determinadas coisas e esquecemos sobre essas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. A palavra de Deus ainda nos diz, irmãos, e já citamos algumas vezes, e quero tornar a lembrar a você, que Israel aqui, ele começa a desprezar a parte espiritual da herança que Deus tinha para eles, irmãos. Sabe onde que nós podemos encontrar uma história muito semelhante? Lá de Lucas. Você conhece, com certeza você conhece. Lucas 15, a partir do verso 11, o filho pródigo. O filho pródigo, irmãos, ele faz a mesma coisa, irmãos. Aqui, ele dispensa a parte espiritual da herança e toma para si apenas a material. E o mais engraçado disso tudo é que essa parte material é aquela que afasta o povo de Deus. Não que as coisas materiais vão te afastar de Deus. Não é isso que nós estamos falando. Pelo contrário, nós estamos falando que Deus, Ele tem aí para nos dar e nos abençoar. Mas nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Até do tempo que Ele tem nos dado. Das coisas que Ele tem colocado em nossas mãos. Não podemos deixar com que essas coisas, irmão, nos afastem do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Se afastaram do Senhor e estavam vivendo igualzinho ao povo que estava ao seu lado. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, nós que se titulamos servo de Deus e homem de Deus, mulheres de Deus, estamos vivendo igualzinho às pessoas do mundo. Com os mesmos conceitos, com as mesmas características e tomando as mesmas decisões. A falha de Israel é que ele começou a se comparar exatamente com os povos que estavam ao seu lado ali. E ele deveria fazer totalmente diferente. Aqui nesse texto de Lucas, capítulo 15, verso 13, ele diz a mesma coisa para Israel. O que é Israel, irmãos? Israel aqui é um filho pródigo que não entende o real valor dos bens do seu pai. Por isso que ele foi embora, por isso que ele pediu apenas bem material e foi embora. Ele não entendia os bens espirituais que o pai tinha para ele. É por isso que às vezes a gente deixa Deus. É por isso que a gente deixa, às vezes, os nossos compromissos, a gente deixa o Senhor e vai embora. Porque a gente só acha que é só as coisas materiais. Mas não, irmãos.
A nossa vida espiritual, irmãos, precisa estar alicerçada em Deus. O Senhor, que é uma profecia do Messias, profecia messiânica, Isaías, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, guardou para mim e para você o pão verdadeiro, que se chama Jesus Cristo. Ele nos deu, irmãos, a veste da salvação, que posso até dar um nome aqui do próprio Espírito Santo. E o que Ele quer, irmãos, é ser chamado pelo seu nome. É o que Ele deseja. Viu que o Luquinhas falou aqui na sua, talvez a sua ignorância espiritual ainda, na sua imaturidade ainda, mas viu o que ele falou aqui? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Sabe por que talvez ele esteja falando isso? É porque ele ouviu talvez muito isso, todo o período que ele passou lá, que Deus é bom, que Deus é bom, que Deus é bom. E parece que a única coisa que sai da boca dele é Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom e Deus é bom. Meus amados, devemos também lembrar que Israel, no tempo determinado por Deus, ele será restaurado. E Israel, ele vai reconhecer que Jesus é o seu Senhor e Rei. E nós, da mesma forma, precisamos reconhecer, irmãos, não apenas com falácias, não apenas com palavras, mas com atitude, que Deus, Ele é o nosso Senhor, que Deus é o nosso Salvador. Então nós devemos, irmãos, urgentemente retornar à chamada que Deus tem nos feito, como igreja de Cristo Jesus. Deus, Ele quer trazer um avivamento para as nossas vidas, irmãos. E esse avivamento é gerado através de mudança de vida, mudança de atitude, irmãos. Então, 7 mulheres naquele dia lançarão mão de apenas um homem, dizendo: não comeremos do seu pão, não nos vestiremos do que é nosso, não somente queremos ser chamados pelo teu nome, tire a vergonha do nosso meio. Aprenda a servir a Deus. Não use Deus apenas para consertar as suas mazelas, os seus erros cometidos pela sua falta de fidelidade, a falta de amor pela obra, desejo de estar com Deus, e use Deus apenas como Ele é a solução para resolver os seus problemas. Não. Entenda quem é Jesus. Entenda quem é Deus. E sirva a Ele. Israel perdeu isso. E por isso Deus retirou muitas coisas de suas vidas. Que Deus não feche a porta para você. Que Deus possa estar sempre com as portas abertas para mim, para você, para essa família, para você que nos visita nessa noite. Volte para Cristo e faça uma nova aliança com Ele. Faça uma nova aliança com Ele. Senhor, entendo que estou indo na direção errada, entendo que essa não é a tua vontade, que esse não é o teu desejo. Me ajude, seu Deus, a caminhar segundo a tua direção. E encerro, irmãos, dizendo para você aqui nessa noite, que o profeta Isaías, ele faz aqui um grande diagnóstico. Ou seja, ele faz uma análise do que estava acontecendo com o povo de Israel. O pecado, irmãos, ela é uma realidade inegável. Ela sempre vai fazer parte do nosso meio. A escolha é nossa. É possível lutar contra o pecado. Isso só é possível com o próprio Deus trabalhando em nossas vidas. Ninguém vai conseguir fazer isso com a ausência de Cristo Jesus. Que o Senhor possa ser o nosso único amado, aquele no qual nós vamos servir, aquele no qual nós vamos amar de todo o nosso coração. E se por acaso você já começou a perceber que Deus tem fechado a porta para algumas coisas na sua vida, volte para Cristo, faça uma aliança de novo com Ele, renove, esteja, se envolva com Cristo, leia mais a palavra, busque oração, porque, irmão, quando Ele pesar a mão, às vezes a gente apresenta a Deus de uma forma muito bondosa, e Ele é muito bondoso, irmãos. Ele é misericordioso com as nossas vidas. Mas olha só, se Ele tiver que fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Ele vai fazer.
E Ele vai fazer pela desobediência nossa. Então não vamos desobedecer. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nesta noite, eu quero te pedir por aqueles que aqui estão e reconhecem, segundo as suas falhas e os seus erros, que precisam estreitar um relacionamento melhor com o Senhor. Eu quero falar, Seu Deus, nesse momento, para aqueles que entendem que estão se afastando do Senhor, estão se envolvendo, Pai amado, em coisas que não agradam ao Senhor, mas entende também que o Senhor tem como amor o fundamento para as suas vidas. A essas pessoas, Seu Deus, eu quero te pedir que elas possam ter consciência, vida do Espírito Santo de Deus, não olhando os erros dos próximos ou do próximo, ou talvez eu esteja contribuindo para isso, ou algum outro irmão, mas que essa pessoa, Seu Deus, possa se voltar para Ti e possa dizer: Senhor, me perdoe, me ajude a caminhar numa nova direção. Não feche as portas para mim, Seu Deus, porque nesta noite eu confesso o meu pecado, estou confessando os meus erros. Eu quero, Seu Deus, que o Senhor me coloque em suas mãos como o oleiro que está moldando um vaso. Eu quero ser esse vaso na mão do oleiro, moldado pelo Senhor. Senhor, não deixe com que o inimigo, não deixe com que as nações inimigas sejam usadas, Seu Deus, para oprimir a minha vida, a minha família, a minha casa, por falhas minhas, pelos meus erros. Me dê sabedoria divina, conhecimento prático da Tua palavra, não apenas informações, mas prático, eu possa colocar em prática o que o Senhor tem determinado, o que o Senhor tem nos ensinado. Eu quero renovar a minha aliança contigo nessa noite. Assim como Isaías fez, olhou para si mesmo e percebeu que não só estava em meio a uma nação ímpia, mas ele também era um pecador. E foi preciso ele reconhecer isso. Você precisa falar isso para Deus. E Deus, nesta noite, talvez não vai enviar um anjo, mas através do Espírito Santo de Deus, Ele vai tocar na sua vida. Ele vai te mostrar exatamente qual é o erro. O erro está no teu andar, o erro está no teu pensamento, o erro está na sua boca, o erro está na sua omissão, o erro está nos seus pensamentos fantasiosos. Diga para Ele. E Ele, com certeza, estará conduzindo o Espírito Santo de Deus e vai revelar para você. E após isso você poderá dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, me coloca à tua disposição para ser usado pelo Senhor. Estou aqui como teu servo para servir ao Senhor. A essas vidas, Seu Pai, que estão falando com o Senhor, que estão se declarando para Ti, e o Senhor está sondando os seus corações. Dê a graça da salvação sobre as suas vidas. Dê um renovo espiritual. Que as suas vidas espirituais, Seu Deus, sejam um celeiro de bênçãos, mas que também as suas vidas materiais também sejam resultado disso tudo. Que possam ser pessoas agraciadas, abençoadas, pessoas com dom de repartir, de ajudar, mas que também tem essas bênçãos espirituais sobre as suas vidas. Ó Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado por aqueles que nos visitam nesta noite. Que a Tua palavra encontre um lugar reservado e especial em
todos os corações que aqui estão, inclusive o meu. Muito obrigado, Senhor Deus, por aqueles que nos visitam. Obrigado por aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Que o Senhor possa receber as nossas palavras de gratidão e de amor. Obrigado pelo casal que nos visita, pelo Lucas. Obrigado pelo privilégio de ver aquilo que era apenas uma imagem, aquilo que era apenas um testemunho, de ver pessoalmente a graça derramada sobre essa família. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos apresentou nessa noite e nos deu uma semana guardadas e protegidas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estarei à porta ali, cumprimentando os irmãos. Convidar